Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Legado Feminino, Histórias e Inspirações, o podcast da Rede Goiana da Mulher Empreendedora. Nosso objetivo é inspirar, conectar e fortalecer mulheres que estão fazendo história no mundo dos negócios e em nossa sociedade. Hoje temos uma convidada muito especial, Sucena Hummel. Ela que é contadora e presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. Sucena é a segunda mulher a liderar essa autarquia com mais de 15 mil profissionais registrados. Ativos, Com foco em desburocratizar e valorizar a contabilidade, ela também impulsiona a melhoria do ambiente de negócios em Goiás e apoia projetos sociais, como a destinação de parte do imposto de renda para fundos de crianças, adolescentes e idosos. Sucena, seja muito bem-vinda ao podcast da Rede 2025. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estarmos aqui, né, falando sobre esse universo, não sei se é complicado, descomplicado, mas muito interessante, que é o ambiente feminino, as nossas lutas diárias, os nossos desafios, né, Lud? Então, obrigada e já quero parabenizar você por todo o trabalho. Saiba que você também faz parte um pouco da minha trajetória como exemplo, como referência, né? E eu acho que é muito importante, eu acho que é isso que a gente vai construindo ao longo da vida. Exemplos, né? E aí a gente consegue falar, peraí, olha o exemplo, eu acho que eu sou capaz, tal, vamos lá. Então, eu acho que a rede também foi muito importante na minha trajetória, compartilhar histórias, compartilhar dificuldades e compartilhar sucesso. Eu sempre falo assim, que é muito importante a gente compartilhar coisas boas também, né? E querendo ou não, estando na rede, a gente vai... Eu dei mais um passo e elas dão parabéns pra gente. A gente dá outro passo, elas vão dando parabéns pra gente. Sim. E umas às outras, né? Também esse ambiente muito importante. E o tema de hoje, transformando números em oportunidades, conectando contabilidade e transformação social. Nossa, essa conversa vai ser muito importante para todas nós aqui do estado de Goiás, para todas as pessoas que vão acompanhar esse podcast, porque nós temos hoje uma mulher jovem liderando um conselho regional, ou seja, uma responsabilidade enorme, e nós vamos saber da Sucena como é que ela fez para chegar à presidência do CRC. E, gente, eu poderia ler o currículo dela aqui, ela disse que não gosta, que não precisa, mas tem umas 15 linhas, então eu não sei como que a gente vai fazer, eu vou pedir para ela contar, se desde pequenininha ela queria ser contadora. Conta pra gente, Sucena. Gente, o currículo é porque eu não tenho informação, não. Eu tenho até demais. Mas eu falo assim, gente, eu sou Sucena, sou igual a você, tenho as mesmas dificuldades que você. Então, assim, vamos ser mais rápido, eu falo assim, mais prático. Porque a gente tá aqui num podcast para falar de igual para igual, né? A gente não tá falando de ciência, por isso que eu falei do currículo. Então, não, na minha família não tem nenhum contador, não tínhamos nenhuma referência. Antes da contabilidade, eu tenho outras graduações, direito, letras, e depois, já casada, eu fiz contabilidade. Olha, então a contabilidade chegou na sua vida, você tinha quantos anos, Sucena? Eu tinha mais ou menos uns 26, 27 anos. Então você fez eu fiz direito, letras e depois contábeis. É porque eu fui emendando um com o outro, né? Eu entrei na faculdade com 17, e aí depois eu comecei, acho que com 24, 25, eu comecei letras, e aí depois logo eu já comecei. Tava formando em letras, eu comecei contábeis. E como que surgiu? Não vou ser advogada, não vou ser professora, eu vou ser contadora. Como que aconteceu? Na verdade foi o seguinte, eu estava terminando o curso de Direito e precisava de estágio, né? E aí eu fui convidada para fazer um estágio no Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, no SESCOM. Então eu fui fazer um estágio lá, e lá eu, dentro da área da advocacia, né, eu conheci o pessoal do sindicato e, consequentemente, conheci meu marido lá dentro, e meu marido contador. Então... Isso fazendo direito, lá com 17, 18 anos. Eu já estava com 23 a 24. Eu já estava com 23 a 24, faltava só o estágio. Uhum. E aí, 23, estou lembrando de data aqui, hein, gente, é isso mesmo. E aí eu conheci meu esposo, que é contador, né, e aí eu efetivei, antes de conhecer ele, eu já tinha sido efetivada no sindicato. Certo. Então, acho que para 2005, para 2006, eu fiquei efetivada na área administrativa do sindicato. Uhum. E aí eu conheci o meu esposo,
E foi uma coisa bem rápida. Tipo assim, eu conheci ele em agosto, em outubro a gente começou a namorar, em dezembro a gente já estava casado. Pronto. Sou prática e rápida. Então, aí, meu marido, ele, contador, ele militava muito na contabilidade. E eu trabalhava no sindicato. E eu via a necessidade de entender o que os contadores falavam, de entender a linguagem deles. E aí, por isso, eu fui fazer contabilidade para aproximar. Apesar que tanto o direito tem muito a ver com a contabilidade, como a contabilidade também tem muito a ver do direito, né? Olha só. Então, eu fui para conhecimento. E, na verdade, eu sempre estou dentro da sala de aula. Porque eu acho que a educação transforma, eu acho que é uma forma, esses dias não, eu estava fazendo um MBA em consultoria voltada à área da contabilidade, contabilidade consultiva, e aí estava numa matéria muito difícil, aí o professor assim, eu falei, professor, não vou fazer isso não, que trem difícil, aí ele perguntou para mim, mas o que você está fazendo aqui? Eu falei, conhecendo pessoas. Eu vim para conhecer pessoas, porque eu preciso entender o que um contador de 60, 65 está aqui dentro, o que um de 50, o que um de 40, o que um de 35. O que eles esperam, como que é que eles enxergam, o que eles estão vendo do mercado da contabilidade. Então, assim, eu sempre estou dentro da sala de aula. Então, eu fui fazer a parte de a contabilidade para entender, para conversar, e eu falava assim, ó, meu marido saía, geralmente você é amiga de quem? De quem é da sua roda, né? Então, meu marido só tinha amigo contador. Certo. E aí, a gente saía muito e tal, e eu falava assim, gente, o que esse povo tá conversando? Meu Deus, eu preciso entender. E as mulheres, às vezes, tinham outro tipo de assunto que para mim eu não tava muito à disposição de falar. Porque, assim, problema de filho, tem ajudante, que não sei do quê. Aí eu falava assim, nossa, e se você não sabe, o assunto é chato, né? Aí eu falei, você tá achando que eu vou deixar meu marido ficar sozinho na rua? Vou nada, vou fazer contabilidade, porque eu também vou dar palpite e vou entrar nessa roda. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. Aí eu me formei em 2013, Você fez em aonde? contábeis. Eu fiz a distância na UCDB, que é uma universidade de Campo Grande. E continuava no sindicato? E continuar. Aliás, até hoje eu sou funcionário do sindicato, seletista. Eu não sabia dessa história. Sou funcionária. Então, assim, a gente vê a Sucena galgando, caminhando, estamos juntas há alguns anos, mas eu não sabia que você tinha iniciado sua carreira dentro do sindicato. Então, assim, e hoje você está liderando uma categoria. Uma categoria. Sim. Então, é incrível isso, assim, né? Eu vou fazer 22 anos que eu sou funcionária seletista lá do sindicato. Claro que eu me afastei das minhas atividades, né? Foi uma questão pessoal, não era obrigada, mas o meu propósito de servir a minha categoria, eu me afastei para poder me dedicar aos meus projetos, ao que eu achava que eu, como presidente, tenho que fazer dentro do conselho. Então, aí, foi todo esse processo. É lógico, eu nem sonhava, por exemplo, para quem não sabe, a contabilidade é igual, ela tem o exame de suficiência igual a prova da ordem, né? Então, por isso que a gente fala assim, 15 mil profissionais ativos, é a pessoa que formou, que passou no exame de suficiência e que tem um registro, porque o índice de reprovação é altíssimo. Olha só. A aprovação é só 15% de quem presta a prova. Então, você tem no cadastro hoje, no estado de Goiás, quantos contadores formados, então, mas que não são ativos? Ativos 15 mil. O que acontece? A gente já passou um número de 30 mil registros já, que aí você contabiliza, às vezes, a pessoa que tirou, às vezes ela não trabalha mais, então a gente já tem mais de 30 mil. Se a gente for pegar os dados do sindicato, isso nós estamos falando de contadores. Porque, por exemplo, uma empresa de contabilidade, se você for lá na empresa, o pessoal da limpeza, o office boy, o auxiliar administrativo, você pergunta para ele, você trabalha onde? Na contabilidade, né? Então, pelos dados da nossa convenção, a gente apura que tem hoje no estado de Goiás em torno de 100 mil vidas que trabalham direto e indiretamente com contabilidade. Olha só, é muita coisa. E a procura... Então, você se despertou para a contabilidade através desse trabalho no sindicato, que as pessoas acham assim... Não, aconteceu da melhor forma possível, né? E aí, acabou que você se apaixonou pela contabilidade, né? Você se apaixonou, mas a contabilidade acabou que veio junto, né? Até, como eu disse, foi uma experiência. Então, eu formei e passei no exame de suficiência em 2013. Eu necessariamente, e é o que eu sempre falo, eu acho que tudo na vida a gente tem que cumprir ciclos. Eu não trabalhava com contabilidade, eu não era responsável contábil de nenhuma empresa, mas mesmo assim eu fiz o meu exame de suficiência e eu fiz o meu registro, porque eu entendo que a gente tem que encerrar ciclos e o registro era a realização de todos os esforços que eu tinha feito. E eu só fui trabalhar realmente assinando, tendo alguma responsabilidade técnica depois de 10 anos. Depois que você se formou? Sim.
Por quê? Porque lá o trabalho do sindicato, a gente dá orientação, a gente vende certificado digital. Então, assim, não necessariamente a gente faz contabilidade ali. Uhum. A gente apoia os contadores. Mas eu, por exemplo, mas então você fez por quê? Porque quando um contador chega lá e fala assim, eu tô com um problema na Receita Federal, eu precisava entender como que faz para poder ajudar ele. Então, eu sei fazer sei fazer os processos, mas eu não tinha, não sou responsável técnico, não fazia contabilidade. Então, eu fui ter a minha primeira peça, a minha primeira responsabilidade depois de 10 anos. Olha Então, eu que acho muito incrível. importante falar, porque às vezes as pessoas falam assim, eu formei, quando eu precisar, eu vou lá e vou tirar. A oportunidade vai passar, você tem que estar pronta. Igual passou para mim. E aí, depois de 10 anos que você teve... Eu falei assim, eu fui fazer um trabalho técnico, né? Vamos falar assim. Mas contato com a contabilidade, 20 anos que eu tenho. E quando o seu nome foi apontado como futura presidente do conselho, quando você se viu na liderança de um grupo para poder disputar e estar ali e ser essa pessoa de referência, passaram-se então, aí você ficou, esse trabalho foi feito de que forma, assim? Isso é política. E eu sempre falo, Lud, você também já passou por um processo eleitoral, sabe o tanto que é difícil. E a política classista, ela é muito mais difícil que a partidária. Por quê? Porque você está muito mais próximo. E principalmente porque as entidades, elas possuem grupos. Sim. Então, assim, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, a contabilidade é um ambiente muito masculino. Não. Não é. Talvez dentro do conselho, as lideranças têm mais essa imagem masculina, mas não é. Então, assim, você tem várias situações. Então, uma hora você é a situação, outra hora você é a posição. E as coisas foi transformando. Mas desde sempre, desde lá do sindicato, eu sempre tive contato com o conselho, participando de eventos, barará e tururu. Aí, quando veio aí a Sucena, vou falar assim, a Sucena foi formando como liderança, como uma referência na questão de auxiliar no contato com os contadores. Então, quando eu fui convidada para compor uma chapa, em 2018, lá a eleição é igual ao Senado. Então, quando eu fui compor uma chapa de 1/3, e geralmente 1/3 não faz presidente, eu aceitei o convite, o desafio, justamente porque eu também via algumas coisas que eu achava que o conselho precisava avançar, o conselho precisava melhorar. Legal. Então, eu fui para esse desafio como a parte mais difícil, vice-presidente de ética e fiscalização, que é a parte que você acaba, né, punindo, que você acaba tendo um maior conflito com os contadores. E eu fiquei 2 anos, né, como vice-presidente, e quando foi fazer a sucessão para 2021, 2020, eu perguntei, gente, quem tá na linha de sucessão, quem tem o interesse e tal, e aí muitas pessoas que estavam lá no conselho, eu acho que eu nem tava na lista, acho que tinha uns 5, 6 na lista. As pessoas da pandemia tiveram que repensar seus negócios, tiveram que, às vezes, falar assim, olha, porque, para quem não sabe, o nosso trabalho é voluntário, a gente não ganha nada. Então, assim, e tem que ter uma disponibilidade de tempo muito grande. Então, muitas pessoas falam assim, eu quero participar, mas eu não quero ser presidente. Eu quero participar. Eu falei, então, eu quero. E como eu quero, como eu vou fazer isso, né? Então, assim, foi 1 ano de negociação, 1 ano de conversa, 1 ano para compor uma chapa que eu não estava e que eu não ia para o processo eleitoral, mas eu tive um grande apoio de ex-presidentes e da minha turma. Naquele momento, a chapa de 2/3 ganhou a eleição e todo mundo já sabia que tinha um acordo de eu assumir a presidência. Então, eu me tornei presidente em 2022. Não concorrendo numa chapa direta, hein? Uma articulação de bastidores, vamos falar Olha assim. Só, e aí, Deus. depois, o nosso mandato é de 4 anos, mas de presidente é 2, né? Eu fui candidata depois em 23, e sendo a primeira mulher reeleita aqui do estado de Goiás, com 85% de aprovação. Quando eu mesmo fui a candidata, a chapa era minha cara, o pedido de voto era meu, e depois de 22 anos sem uma chapa de oposição. Fantástico. Então, assim, mas você já participou de processo eleitoral, não é fácil, né? E a gente tem que vencer muitas batalhas. Eu fui a única mulher num conselho diretor com 7 homens, ainda sou, porque eu sou presidente, tem mais 7 colegas comigo. Então, assim, por isso que eu incentivo muitas mulheres a participarem. Não é que elas não têm oportunidade, é a questão da dedicação mesmo, a questão de você ter o foco. Hoje, no Brasil, dos 27 conselhos de CRCs, nós só somos 5 mulheres. É muito pouco, né? É muito pouco.
E o marido viu você crescer desse tanto, ele sendo contador. E como que é isso? Como que você administrou isso? Porque a gente tem plena consciência de que o relacionamento ele pode atrapalhar ou ele pode contribuir sobremaneira para uma mulher chegar a uma posição como a sua. Uhum. Para você ter essa mente tão aguçada, fazer tantas articulações, saber onde os jogos ali, onde as pedras do xadrez vão ser jogadas. E ele entendeu essa Sucena, esse avião, né? Essa águia. Como que foi esse processo para vocês se entenderem e entenderem que você podia ser essa grande liderança e que você queria ser? Sim. Eu nunca nem quis ser presidente, para começar. Eu só vi as oportunidades. Eu nunca trabalhei, eu nunca entrei, eu nunca nem tinha pensado numa situação dessa. Mas meu marido, ele conhece muito, sabe muito de política, já também foi presidente do conselho, e ele é um apoiador. Então, assim, talvez eu posso falar assim, eu tenho a sorte de ter um marido que apoia, que incentiva e que entende eu sair de casa 4, 5 horas da manhã e chegar meia-noite ou nem chegar porque eu tenho que viajar. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ele é desses. Esses dias não, um tempo atrás, eu liguei pra ele e falei assim, onde você tá? Falei que tô no partido fazendo sua filiação partidária. Eu falei, oi, meu querido, eu nem quero ir pro partido. Calma que depois eu converso com você em casa. Então, meu marido, ele sempre tá buscando um projeto. E sempre você tá junto. Sempre tô junto. Isso a gente pode chamar de sorte, Sucena. Eu é uma acho, parceria, né? É uma parceria. Eu vejo dessa forma. É claro, gente, tem muita dificuldade. Mas eu tenho a sorte. Tem dia que você sabe que eu tenho que jantar 2 vezes, porque às vezes eu tô no compromisso e eu janto. Eu chego em casa, a janta tá pronta, ele lá com a garrafa de vinho me esperando. Aí eu tenho que jantar de novo. Então, assim, meu marido é um grande companheiro. Fácil? Não, claro que não, né? Porque você abre mão de compromisso familiar, você abre mão de muita coisa. Mas, assim, como ele já passou pelo processo, ele entende. Ele entende. Tem essa facilidade, né? Dele ter passado pelo processo. A questão da ausência, a questão de você viajar, a questão de você estar no outro ambiente. Você também tinha esse mesmo comportamento? Não tinha, não. Tadinho dele. Eu não tinha, não. Vamos deixar registrado que não era bem assim, não. Pensa, eu já era chata. Ixi, como eu reclamava. E aí hoje, eu reflito e penso, meu Deus, como eu era chata. Olha. Gente, como eu implicava com ele. Como ele deu conta. Mas eu falo assim, por isso são experiências, né? Graças a Deus, ele já passou, ele conhece, porque senão talvez não daria certo. E hoje você, nesse papel, sabe muito bem o que ele passou, né? Que você tava ali. Você não vai vir embora pra casa? Não, mas ele sempre voltava. Ixi, ele já, várias vezes ele vinha de Brasília pra dormir em casa, pra voltar no outro dia às 4 horas da manhã e tal. Porque assim, pra homem é um pouco mais fácil também, né? Por exemplo, poxa, gente, vocês marcam um compromisso 8 horas da manhã pra uma mulher. Eu também acho. Se você não tiver cabelo arrumado, pra chegar às 8, eu tenho que acordar no mínimo 5, arrumar um cabeleireiro pra me arrumar, 6h30, 7 horas, pra eu poder estar lá 8. Então, assim, mas o homem tem uma certa facilidade, né? Nessa questão, assim, desses empecilhos que a gente tem diário. Mas ele é mais disciplinado que eu. Ele volta mais fácil pra casa. Eu talvez fale assim, não vou não, tô cansada. E Sucena, como que você tá lidando justamente com isso? Com essa agenda lotada, com tantas atividades, com tamanha representatividade. Uma hora você está conversando com contadores, vendo a situação deles, outra hora é o contribuinte, muitas vezes você também tem noção dos impactos de tudo que é colocado até pelo governo federal, Receita Federal, e você acompanhando tudo isso. Como que é a sua mente, a sua rotina, e hoje a sua agenda, e como que você lida com tudo isso? Olha, eu tenho uma equipe de apoio, né, que meu marido, as minhas filhas, né, esse dia minha filha escreveu assim, o que você vai fazer? Eu falei, olha, sexta eu tenho isso, sábado eu tenho aquilo, domingo eu tenho aquilo, aí ela ainda brincou, falou assim, mas que dia que você vai voltar ao papel de ser mãe? Então, assim, é conciliar, é saber que você tem essa rede de apoio para te ajudar, tem a minha equipe, agora, assim, é cansativo? Muito. Tem hora que, por exemplo, assim, tem hora que sábado e domingo eu desligo. Então, assim, antes eu era mais ansiosa, depende muito, por exemplo, a gente tá vivendo um momento complicado, aí às vezes eu já começo bem cedo, mas tem momento, por exemplo, sábado e domingo é a hora que eu faço minha terapia, que é a hora que eu falo assim, gente, eu limpo casa, eu escuto meus podcasts, eu fico meio desligada do mundo, porque é uma coisa que me relaxa, sabe? Mas não é fácil não, Lúdia, é muito complicado, por isso que tem hora que eu entendo por que as pessoas desistem. E outra, gente... Às vezes a gente fica chateado, você recebe um convite e não vai, a pessoa não vai, né? E aí o outro fica chateado. Mas eu sempre falo, se coloca no lugar, eu tento atender tudo,
Mas, assim, tem hora que não dá, tem hora que o corpo pede, né? O corpo cobra de você. Então, assim, não é porque a pessoa não quis ir, é porque talvez você não sabe o que aconteceu, o que está acontecendo. E realmente você tem tentado conciliar tudo isso, pelo que a gente percebe, né, da sua demanda atual. Tem sido uma experiência muito grandiosa, assim, né, que eu percebo, assim. Eu gosto, né? Também tem uma coisa, né? Eu gosto. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Então, pra mim é super tranquilo, assim. Só não me julguem, pelo amor de Deus. Se vocês me verem e falam assim, mas ela não tá arrumada. Eu não importo muito com isso. Eu importo é com o resultado final, que é a presença, que é falar da contabilidade, que é fortalecer a importância do contador, essas coisas, né? Então, eu ia até te perguntar agora, o que te motiva a liderar com tanta paixão? Porque, assim, eu tô entendendo que a contabilidade é uma paixão para você. É uma paixão, sim. O que me motiva eu falo assim, é o foco que a gente tem de mostrar à sociedade a importância que tem a contabilidade, o profissional da contabilidade. Um dos meus, quando eu entrei, era aproximar o conselho mais do contador, entender a demanda, servir, ajudar, abrir portas, né? Para não ficar uma coisa muito engessada o conselho só é registro, fiscalização e dá curso. Não. A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para buscar, não só na nossa parte do nosso trabalho, das nossas obrigações, mas também melhorar, desburocratizar, melhorar o ambiente de negócios aqui dos nossos municípios, do estado. Então, assim, são esses desafios aí que me motiva e, claro... São percepções unicamente suas do que você via que precisava melhorar, ou tem contribuição de várias pessoas nesse processo do que precisa melhorar? De todos os contadores que conversam comigo, que mandam sugestões. Eu falo muito assim, eu sou muito próxima deles, eu participo de muitos grupos de WhatsApp. E eu falo assim, gente, manda o que vocês precisam. Se sim, sim, se não, não. O não nós já temos, vamos embora em busca do sim. Então, assim, é uma construção. Não só dos contadores, mas, por exemplo, assim, com a sociedade organizada. Às vezes a gente conversa com uma entidade, surge uma ideia de fazer algum projeto, então vai surgindo, assim, o diálogo. O diálogo com todo mundo. Você lidera muito a partir do diálogo. Do diálogo. Lembrando que o conselho não é só a presidência. Então, o conselho também tem os vice-presidentes. Nós somos hoje 36 conselheiros, distribuídos aí no estado. Então, todos trabalham. Todos trabalham, todos dentro das suas pastas. E aí, a gente acaba captando um pouco da demanda, fora os nossos delegados representantes, que nós temos em várias cidades também. Então... E o contato com o Brasil, né? Você pega uma ideia que está sendo sucesso ali, traz para cá. Então, é transformar. Porque eu sempre falo, a contabilidade, gente, ela vive de mudanças diárias. Certo. Então, a gente vai inventando, vai mudando, vai correndo atrás. Isso, Sena, alguém já pediu para você falar para os contadores deixarem de ser tiradores de impostos? Algum contribuinte já falou, não, como é que faz para mudar isso? Mas, gente, se você paga imposto é porque você produziu. Mas é aquele contador que só chega a guia lá pra gente. E ele não conversa com a gente. Você acredita que isso acontece? E muito. E muito? Acontece muito, sim. Inclusive, assim, tudo vai mudar. A gente está vivendo um processo de transformação. Então, a reforma tributária vai mudar muito isso. Porque com a reforma tributária, a gente entende que a apuração vai ser assistida. Então, você já vai estar sabendo ali, ó, você vendeu o que você tem para pagar, que eu não sei do que. Então, o contador, ele hoje já tem muitos que fazem isso, que é mais um trabalho consultivo, mais um trabalho de entender de perto o seu negócio. Então, tem vários segmentos que a contabilidade pode trabalhar. Mas também, Lúcia, tem uma questão cultural, né? Porque, por exemplo, assim, se você quer um bom médico, você paga o preço dele. Certo. Então, às vezes, as pessoas não enxergam o valor que tem o trabalho do contador. Certo. Então, eu falo assim, ó, se você quer uma boa assessoria, isso tem preço. Agora, tem gente que só quer a guia. Tipo assim, tem gente que só quer porque ele é obrigado a cumprir as obrigações acessórias e tem que apurar imposto. Então, assim, mas também é muito da relação com o seu cliente. É muito da relação que você tem com o contador. Então, tem situações que nem o cliente chama o contador para conversar e nem o contador chama o cliente, E o cliente já fala que não quer. E o cliente já fala assim, meu querido, eu só quero emitir minhas guias, o que eu sou obrigada a fazer? Pronto, acabou. Certo. Então, assim, é perfil. Só que o que a gente trabalha muito, e eu trabalho muito próximo das entidades do setor produtivo, é que o empresário ele precisa entender o que é ser empresário no Brasil. Ótimo, eu ia chegar nisso. O que é? Qual é o custo? A dificuldade? O contador é a primeira figura que a gente precisa. Sim. Quando a gente fala em abrir um negócio, abrir um MEI, empreender, se tornar empresário, né? E aí vem a questão da escolha.
Sim, você tem que saber da legislação, né? Você tem que saber, conhecer do seu negócio, você tem que saber das travas que vai acontecer, porque não é só abrir um CNPJ e você trabalhar. Você tem que cumprir, apesar que muita gente faz isso, mas você tem que cumprir as legislações, que eu acho que falta muito ainda conhecimento. No empresário, No nosso. empresário, por exemplo, a Prefeitura de Goiânia tem feito, apesar de muitos, né, não gostarem, mas ela tem feito uma fiscalização ostensiva, ela tem mudado muitas regras e isso acaba gerando polêmica. Mas, poxa, gente, está na lei, a pessoa está irregular. Então, é o papel da Prefeitura que coloque todo mundo de forma regular para que não haja concorrência desleal. Porque que um pode, o outro não pode, Certo, né? Então, vocês viram aí a questão dos bares, restaurantes, né, das calçadas, vocês viram das questão dos parques, depois veio pit dog. Então, assim, é legislação. Agora, se está errado, então nós vamos sentar com a sociedade organizada, com o poder público e vamos achar o melhor caminho que atenda os dois lados, né? Porque cada um quer fazer da sua forma. E viver em sociedade não dá. Não dá para fazer da sua forma. Sim. E o quanto um contador é importante para uma empreendedora, para uma futura empresária mega, aquela mulher que pensa realmente em crescer, mesmo que ela comece pequena. É o que eu sempre falo. O contador, ele é a peça fundamental para você ter o seu planejamento tributário correto, para você pagar imposto de forma correta, pagando menos, né, para que você não cometa erros, para que você não leve a autuações, né, e esse é um trabalho contábil de cumprimento de legislação e obrigação acessória. Mas tem outros, por exemplo, na questão da consultoria, da questão de planejamento, na questão de precificação. De precificação também, porque é custo, né, então o contador, ele te fornece, né, várias situações que podem te ajudar aí a alavancar seu negócio. Por exemplo, a reforma tributária, já fez conta? Compensa você estar do Simples? Dependendo da cadeia que você está, do que você vende, vai compensar você ficar no Simples? Ou você vai para o lucro real presumido? Você acha que o empresário brasileiro quer saber de tudo isso? Muitos já estão acordando, porque sem contabilidade, sem planejamento financeiro, vai quebrar. Por quê? Porque imposto, multa, juros, dever imposto é caríssimo. As pessoas associam a contabilidade muito à matemática e aí muitos se julgam... Não tem nada a ver com matemática. Que são péssimos em matemática e acabam não dando moral para contabilidade. Existe alguma coisa nesse sentido? Contabilidade é uma ciência. Contabilidade é estudo. Ah, eu sou péssima em matemática, eu não quero saber dessa parte de contabilidade. Contabilidade é uma ciência. Você já ouviu isso? Já, demais. Contabilidade é uma ciência. Hoje, praticamente, Lud, a informática apura imposto, você vai lá, você busca o XML, joga no sistema. Só que para isso acontecer, você tem que ter o estudo, você tem que lançar o produto de forma correta, você tem que ver as tributações, tem que saber se ele tem isenção, se ele não tem, para onde você vende, se você vende para dentro do estado, se você vende para fora do estado. Então, assim, é ciência, tudo isso é estudo. Show. Então, é muita coisa. Então, às vezes, um produto que está com um código errado, você está pagando mais imposto. Certo. Então, por isso você tem que estudar e conhecer do mercado. Assim, eu, Sucena, falo muito isso. Acredito na contabilidade segmentada. Acho que, principalmente em grandes capitais, a gente tem que procurar contadores que são especialistas no ramo da sua atuação. Certo. Porque ele está ali vivendo o seu dia a dia. Mas, geralmente, o contador ele trabalha generalizado. Eu tenho várias empresas aqui de vários segmentos. Ou eu consigo achar um contador para o meu negócio? Consegue achar. Ah, isso é muito importante. Porque, por exemplo, assim, ainda mais aqui a gente tem... Essa dica sua. Tem muita gente, por exemplo, assim, que tem a empresa, mas, por exemplo, na hora que vai fazer o imposto de renda, como ele tem muita coisa do agro, ele faz com o especialista do agro. Então, a gente já tem hoje empresas que são especialistas em imposto de combustível, outras que são cooperativas, condomínio, eleitoral. Ótimo. Então, existe vários segmentos da contabilidade aí. Excelente. Lucro real, por exemplo, tem empresas que só trabalham com empresa de lucro real. Não pega empresa do Simples. Tem outras empresas que só trabalham com empresa do Simples. Material de construção, outras que só tem autopeças. Então, assim, mas também tem o que trabalha com tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem de tudo. Gente, a gente não pode deixar de aproveitar a oportunidade, né, da líder aqui do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás e perguntar para ela quais as principais ações, né, porque agora ela vê de cima, né, como presidente, como líder maior, uma mulher, né, que já entrou ali achando que algumas coisas deveriam ser mudadas, então, uma autonomia de pensamento, de inteligência, né, e a gente quer saber, então, quais são as principais ações, Sucena, para o Estado de Goiás atrair indústrias e empresas aqui para que a gente possa crescer. É possível? Precisa, na sua visão?
É preciso, não só o estado de Goiás, mas os municípios, né? Acho que o primeiro passo é a gente desburocratizar. Acho que a gente precisa tirar um pouco dessa burocracia, falta de comunicação entre uma secretaria e outras. Então, por exemplo, você vai fazer um cadastro, você tem que fazer um cadastro do CAI, que é o imobiliário, aí você tem que fazer o cadastro da vigilância sanitária, você tem que fazer o cadastro na AMA. Então, assim, torna-se um ambiente bem problemático e se torna um ambiente caro, porque tudo isso aí tem custo, né? Então, temos que evoluir muito nisso. Quem precisa evoluir é o Estado, o município ou os dois? Os dois, os dois. Uhum. Precisamos melhorar, por exemplo, as estradas, para ter logística. Concordo. Às vezes a pessoa anda assim, a estrada é boa, mas você vai ver, é só pistão única, Uhum. não é duplicado. Então, assim, Quando é duplicado, o lado do motorista está muito prejudicado, Sim, dos caminhões, dos eu caminhões, digo. né? Uhum. Então, eu acho assim, Goiás tem um potencial de ser referência no país. Nós estamos no meio do Brasil. Então, aqui poderia ser um polo de distribuição. Então, assim, incentivos, buscar captar. Agora, tem uma coisa que aconteceu muito, uma coisa que me chama muita atenção. Muitas pessoas, depois pandemia e pós-pandemia, migrando para Goiânia. De onde eles estão vindo? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, trabalhar aqui. Por quê? É uma cidade relativamente com segurança. Certo. Não é uma das cidades com o índice de cesta básica, o índice econômico dos mais caros, né? Tá no meio do país e eu acredito que mais por qualidade de vida. Uhum. Então a gente viu, e aí a pessoa trabalha aqui, ou ela faz home office, principalmente. E se você for pegar assim, fazer uma pesquisa, os grandes executivos de grandes empresas estão vindo de fora. Olha só. Estão vindo de fora. E isso impacta, ou seja, a gente está tendo mais pessoas preparadas para poder fazer tudo isso que você acabou de dizer? Sim, mais pessoas preparadas e assim, por exemplo, na contabilidade, toda empresa de contabilidade tem uma vaga de trabalho. Todo. E, aliás, eu acho que quase todo segmento que você conversa, o que está faltando é mão de obra. Mas a gente precisa qualificar mais, ter mais curso técnico, porque às vezes a gente precisa de uma formação mais rápida, né? Então. Aí você trabalha junto com o Instituto Goiano? Também trabalho a gente faz muito. Conversa também com o Sistema S. Uhum. A gente tem uma comissão só de educação, onde a gente está muito próximo das instituições de ensino também. Vocês têm metas educacionais? A gente quer formar 5.000 contadores esse ano. 1.000 contadores esse ano. Vocês têm metas? A gente tem, não as metas metrificadas, né? Isso. Mas a gente tem trabalhos de incentivo. Porque, assim, é muito de moda. Teve uma época assim, todo mundo queria ser médico. Todo mundo quer ser engenheiro. E aí eu falo assim, mas ninguém quer ser contador? Mas por quê? Porque as pessoas não conhecem o trabalho. A contabilidade é uma profissão super rentável, que tem várias opções de trabalho, né? E que tem vários campos de atuação. Então, eu falo assim, às vezes, falta um pouco das pessoas conhecerem, né? Conhecerem um pouco desse universo. Então, assim, e hoje você vê mais mulheres fazendo contabilidade. No passado, tínhamos mais homens e hoje mais mulheres fazendo contabilidade. Sim. E principalmente para a mulher, é um mercado muito flexível. Por quê? Se você for dentro das empresas de contabilidade, a maioria que estão trabalhando são mulheres. E em cargo de chefias também. Então, a mulher, aí a percepção que a mulher é mais atenta, a mulher tem mais critério, não que eles não tenham, é por segmento, por exemplo, quando você vai falar assim, na área contábil, na parte de execução, às vezes, da contabilidade, a gente chama de auxiliar contábil, às vezes é mais homem, certo. Mas às vezes, tem muita mulher no fiscal, no departamento pessoal tem muitas mulheres. Uhum. E por que eu falo assim para as mulheres? Porque hoje você trabalha com contabilidade em qualquer lugar do mundo. Uhum. Porque a maioria, posso garantir que 100% os trabalhos são todos online, então tudo nas nuvens. Então você consegue ter uma flexibilidade ali. Eu conheço muita gente que está migrando para fazer terceirização. Então, eu faço, mas eu só faço se for da minha casa. Então, eu pego lá. Eu faço uma parte do seu contábil, eu faço uma parte do seu fiscal, mas eu estou trabalhando aqui de casa. Então, assim, para a mulher, eu vejo um mercado muito próspero, né? E com muitas oportunidades, principalmente para quem tem dificuldade de ter rede de apoio, né? Porque às vezes você não tem uma rede de apoio, isso é só você. E aí, a escola, é isso, quer dizer o quê? Então, mas eu acho que falta. Por que você acha que o home office não pegou aqui ainda, assim, muito? Ou você acha que pegou?
Pegou um pouco, né? Nos Mas Estados Unidos não estão tanto. querendo voltar, né? Eles Não estão estão com di- querendo deixar Eles todo estão mundo em com casa o dificuldade de tempo todo. voltar, né? E tá com Tá dificuldade com de voltar. dificuldade. Mas eu acho que também Aqui é questão pegou cultural. pra call center, que mais? Mas é muito pouco ainda, eu acho. Aham. Eu acho que é cultura mesmo. Acho que faltou um pouco. E as empresas estão vendo essa necessidade agora de ter essa flexibilização Uhum. por causa de mão de obra. Porque, por exemplo, assim, dependendo, tem algumas coisas que quando você vai fazer conta, não compensa você sair de casa. Certo. Você vai colocar uma criança numa escola integral, aí seu custo dobra. E quem precisa entender a importância dessa flexibilização, dando oportunidades dentro da área da contabilidade para pessoas, para que elas possam trabalhar home office? A visão é da liderança da empresa ou Da é o liderança. mercado todo? Liderança e mercado. Aham. E condições de trabalho, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente até tem uma amiga, Maria Luzia, que da pandemia ela conseguiu colocar toda a operação dela de home office. E não voltou, E né? não voltou. Aham. Então, assim, é questão de modelo de negócio. Certo. Porque também tem assim, Lud, tem aquele empresário que ele quer ir na empresa de contabilidade, que ele quer ver a pessoa. Então, vai depender muito do perfil do seu cliente, né? Aham. Mas para os auxiliares, tudo, eu acho que tem muita flexibilidade. Tem que entender o mercado. Eu falo muito isso, gente. RH é muito importante, hein? RH é muito importante. Você tem que estar essa moçada, né? Eu sempre brinco assim, essa moçada que, tipo assim, acorda um dia e no outro dia não tá nem aí, não vai trabalhar. Sim. Esse dia uma pessoa me contou que ela trocou de empresa porque no outro o salário é até menor, mas lá tinha plano de saúde pra pet. Aí ela trocou o emprego porque lá tinha um plano de saúde do pet. Olha só. Ixi, É agora vai... mercado. Então, já não tem essa mão de obra toda. Tá migrando. Algumas pessoas vão poder contratar essas pessoas boas que estão chegando aqui. Sim, Mas esses diferenciais são muito importantes, com né? certeza. Acaba que atrai, retém, né? A venda, por exemplo. Você tem hoje um grande comércio online, Aham. né? E quantas empresas aí tiveram, né, que mudar a estrutura e ir para o online. Como tem gente que, por exemplo, assim, saiu da rua e foi para o shopping, porque o shopping tem um movimento diário. Então, assim, é o que eu falo. Eu sempre falo para o empresário, para quem me procura, a importância de você ter uma consultoria, a importância de você conhecer do seu segmento. Gente, dói menos, não bate tanta cabeça. Então, a importância de você frequentar os sindicatos das categorias, para você ver o que o sindicato está fazendo, para você conhecer o outro empresário, para você entender a dor, para você entender o movimento do seu negócio. Ninguém precisa sofrer sozinho, né? Para quê? Às vezes tem hora que você evita o sofrimento conhecendo, né, o sucesso do outro. Isso, Sena, a pergunta que não quer calar. Por que que as empresas quebram? Com 2, 3 anos, o erro foi do empresário, foi da contabilidade, o sucesso do negócio é do empresário, é da contabilidade, porque assim, não tem como. Se eu não trouxer uma empresa de contabilidade que vai realmente trazer, andar comigo, me orientar, me dizer por onde que eu posso ir, que vai ser menos doloroso, eu não vou ter sucesso. E eu posso estar ali tomando decisões eu mesma, sem nem estar tomando nota do contador. Isso acontece muito. E aí depois o contador chega para pagar o incêndio. Uhum. Falta de planejamento, estrutura, mistura pessoa física com pessoa jurídica, não sabe, não entende muito o que é empreender. Então, por exemplo, depende do segmento, né? A gente vê, às vezes, febres. Teve a febre lá do Morango do Amor? Uhum. Acabou, né? Acabou. E aí? Então, quem abriu para vender Morango do Amor tá vendendo o que agora? Se planejou? Não sei. Não, pois é, se planejou. Ela trouxe pro negócio dela outro tipo de outra mercadoria. Ou ela queria vender só o morango do amor. Só o morango do amor. Então, assim, tudo. O que eu falo é o seguinte: tudo, Lud, é planejamento. Mas eu falo o seguinte: as pessoas às vezes não conseguem separar a pessoa física, o dinheiro tá entrando. Aí, por exemplo, chega agora final de ano, vai fazer distribuição. Já pega, sobrou lá, vou dar um número, 100 mil reais. O dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Aí a pessoa vai lá e troca de carro. Poxa, aí começa janeiro. Aí as pessoas, às vezes, por exemplo, assim, não faz conta, não observa. Aí você tem que demitir um funcionário, você tem dinheiro em caixa para pagar? Aí você começa uma série de situações e aí o empresário quebra, vai quebrando. Por quê? Porque não tem planejamento, porque não teve fluxo. Mas essa mentalidade, ela é uma mentalidade de uma pessoa que abriu um negócio, então por abrir, porque se eu não tenho esse cuidado, se eu não tenho essa visão a longo prazo, se eu não entendo que o dinheiro é da empresa, então por que eu abri uma empresa? Porque às vezes ela quer empreender, porque o brasileiro é empreendedor nato. Mas por isso que tem que pensar, por exemplo, eu tenho certeza, na sua família tem uma receita de família, não tem? Tem. Vamos lá, vamos falar, pão de queijo da sua avó é o melhor do mundo. Da minha mãe. Da sua mãe, que te encanta. Aí você quer vender pão de queijo. Certo. Tá bom, mas aí você vai vender aonde?
Aí, às vezes, a pessoa, ela... Tem como vender no Brasil sem pagar imposto? Tem Não como eu tem. vender o pão de queijo da minha mãe sem pagar Não impostos? não tem como. Tem que pagar imposto. Mas, Lud, eu quero pagar 1 milhão de impostos. Porque quanto mais você paga, mais você ganha. E o brasileiro pensa como? Vamos Ele perguntar pensa, para nossa presidente. Talvez a cultura é porque, às vezes, ele não vê retorno do imposto que é pago. Essa é a cultura. Mas, por exemplo, eu vejo muito isso no imposto de renda. Então, no imposto de renda, todo mundo fica doido para ter restituição. Eu quero pagar. Eu quero só pagar. Eu falo, meu Deus, eu quero pagar 1 milhão. Porque se você está pagando, é porque você recebeu, é porque você ganhou. Certo. Então, eu acho que o sentimento da população é assim, poxa, eu pago imposto, e qual é o retorno que eu tenho? Não tem segurança, não tem segurança, o lixo quando não... tem chuvas. É o asfalto, eu tô falando genérico, tá, gente? Não tô nem falando do problema. É a saúde, educação. Então, assim, são essas situações que eu acho que é o sentimento de falar assim, nossa, eu vou mandar meu dinheiro pra lá, eu não sei pra onde vai. Correto. Esse é o sentimento. Ou que o dinheiro tá sendo roubado. Ou que tá sendo roubado, ou que vai ser desviado. Então, eu acho que a indignação da população. O que tá no nosso inconsciente é isso. É isso. Mas por isso que a gente precisa participar. Por isso que a gente precisa fiscalizar. Por isso que a gente precisa cobrar. Concordo. Então, aí eu falo assim, ó, você vai ter uma mudança de legislação, convoca-se para fazer audiências públicas, as pessoas não participam. Não. Aí depois o cara vai fazer uma lei e você vai ter que cumprir. E aí, tchau. Então, assim, aí as pessoas falam assim, eu não quero falar de política, eu não gosto de política. Gente, todo mundo faz política, todo mundo vive de política. Infelizmente. Todo mundo. Porque se você faz política dentro da sua casa, o relacionamento, a convivência, quer uma pessoa mais política que mãe? Que mulher? Não, você ficar ali, ó, tendo que moderar os conflitos, né, dos jovens, com o pai, a menina que quer namorar e o outro não... Ah, meu Deus do céu, pensa, a mulher, ela é a política nata. Então, tem que fazer só mais um pouquinho que tá precisando para ajudar outras que estão passando por dificuldades gravíssimas, né? Com certeza. E qual que é o papel, Sucena, da fiscalização do Conselho Regional na proteção da sociedade e no combate aos maus profissionais? Sim, olha, o Conselho é uma autarquia pública, como o Conselho de Economia, de Administração, Fisioterapia, de Medicina e tal. Então, a base legal é o registro, a fiscalização. Então, eu falo assim, a missão é proteger a sociedade, mas eu também quero proteger o contador, viu? Eu protejo eles dos maus clientes. Então, assim, mas a nossa missão é que o contador fiscalizar. Então, por exemplo, eu vou no escritório, na empresa de contabilidade, ou até mesmo na sua empresa. Eu pergunto, quem é seu responsável técnico? Certo. Então, aí eu pego e falo assim, a gente faz uma lista para saber se ele está cumprindo todas as obrigações e todas as normas contábeis. Certo. E a gente verifica se esse contador tem registro ativo, se ele está regular com o seu conselho. E os que aprontam, a gente caça, suspende, aplica multa. Isso aconteceu nesse ano de 2025 ou todos os anos? Na minha gestão já caçaram 3 registros. Isso é uma bandeira que eu levo muito a fiscalização a sério. Olha a só. Questão do combate ao exercício ilegal, a questão de fraude fiscais. Porque eu falo assim, eu preciso valorizar o contador que trabalha correto, o contador que estuda, que ele faz o trabalho dele correto. Então, a gente tem um trabalho muito ligado de valorização, muito ligado à Secretaria da Economia, ao Ministério Público. Então, eu falo assim, ó, e inclusive informando a sociedade que se você tiver algum problema com o seu contador, você pode ir no conselho fazer denúncia, ou até mesmo a gente tem uma câmara de mediação, né, onde a gente, tipo assim, faz uma mediação entre você e seu contador para entender qual é o problema. Então, assim, a gente alerta muito isso para a sociedade. Então, o conselho tem atuado muito. Por quê? Porque tem muitos profissionais que formam, mas não dão conta de passar no exame de suficiência. Certo. Então, por exemplo, para você ser contador, você tem que ter registro ativo no conselho. Certo. Esse registro ativo, o que ele está garantindo, assim? Que esse contador passou todos os anos por uma prova, que ele se atualizou? Conta pra gente, Sucena. Para a sociedade, está garantindo que a gente tá de olho nele, que ele cumpre as normas, que a gente fiscaliza. Então, como assim, a gente está sempre em constante vigilância, né? Certo. E para o contador é para garantir o exercício profissional dele, a reserva de mercado. Por exemplo, Sucena, como que você serve o contador? Então, assim, eu busco muito situações
aonde a gente possa colocar, por exemplo, assim, ó, o dado cadastral do contador como obrigatório no registro das empresas, o dado cadastral do contador ali, hoje no estado já é obrigatório, alguns municípios ainda não. A partir de ontem é obrigatório todo o cadastro, abertura de empresa na Receita Federal é obrigatório colocar o dado cadastral do contador, Certo. porque é a nossa reserva de mercado. Então, assim, são as duas vertentes, assim, eu tô te falando do lado da sociedade, mas do nosso lado também, é de buscar uma reserva de mercado e devolver serviços, né, que é do contador. Porque quem faz contabilidade é o contador. O advogado não assina uma peça contábil. O contador, ele é obrigatório a fazer as prestações de contas, por exemplo, nas campanhas eleitorais, assinar os balanços. Então, assim, é garantir que isso está sendo cumprido de acordo com a legislação. E qual que é a relação da Receita Federal com o Conselho e da Secretaria de Economia do Estado de Goiás com o Conselho? Como é que vocês se interrelacionam? Na nossa gestão, né, de 22 até agora, é ótima. Então, eu falo assim, a gente tem um diálogo muito aberto com a Receita, com a Secretaria de Fazenda, com as prefeituras. Então, o nosso diálogo é muito positivo, assim. Nem tudo é do jeito que a gente quer, mas a gente tenta conciliar. Então, assim, é super tranquilo. A gente faz campanha juntos. Não, inclusive, campanhas. A Receita Federal, a gente fez várias aberturas de pontos de atendimento, a gente faz a campanha do imposto de renda, a gente faz campanha de educação fiscal. Muita coisa. Muita coisa. A gente tem um relacionamento muito próximo com a Receita Federal. Além disso, ajudar o contador também, né? O sistema tá travado, tá com problema, tá com alguma dificuldade. Então, a Receita Federal... essa interlocução. Tanto com a Receita Federal como com a Secretaria de Economia. As portas estão sempre abertas para escutar as demandas do Conselho. As prefeituras também. E o governador já falou, Sucena, senta aqui, o que a gente precisa fazer agora, 2026, para crescer? Ele ouve? Ouve muito. Tanto é que ouve. A gente começou a trabalhar muito na questão da reforma tributária, né? O governador foi o primeiro a se posicionar contra, a alertar sobre a questão do aumento da carga tributária. Naquele momento, a gente criou um grupo de estudo entre o governo, o conselho e outras entidades. Só, gente. E aí a gente foi trabalhando isso e mostrando para vários segmentos, inclusive para os nossos parlamentares em Brasília, né, as consequências por segmento. Então, assim, dentro das nossas demandas... E aqui também na Assembleia também vocês fizeram isso. A gente trabalhou com vários parlamentares. E junto também com a AGM, com a FGM, né? Porque os prefeitos também, as prefeituras não têm um impacto muito grande, né? Então, assim, a gente trabalha isso. A gente trabalha a parte do imposto solidário. Então, aí é onde a gente trabalha a questão do nosso CRC voluntário. Então, assim, a gente sempre só tem um projeto de lei que a gente quer, a gente vai lá, dá palpite, a gente ajusta de um lado, a gente pede, porque contador só pede, né? Pensa o presidente Pidona, sou eu. Mas o diálogo é muito bom, a gente precisa avançar e muito, a gente precisa melhorar e muito, mas eu não tenho nada a se queixar desse nosso relacionamento institucional, não. E quando você vê o progresso do estado de Goiás, você acha que ele passa particularmente por onde? Assim, quando você disse a questão da logística, as estradas, né? Igual você disse, uma migração de bons profissionais vindo para cá depois da pandemia, onde que você acha que a gente pode expandir mais ainda o estado como um todo? Você falou indústrias, mas os próprios municípios, né, também precisam progredir. Você acredita nisso? Eu acredito. Com certeza. Eu falo assim, ó, o estado de Goiás avançou em muitas situações, principalmente na pandemia. Eles têm vários programas, mas a gente ainda precisa melhorar um pouco o que eu falei anteriormente, na parte de processos, né? Na parte de legalizações e tudo. Então, por exemplo, assim, hoje, se eu tivesse uma queixa para falar, Goiás ainda, ele não aderiu ao e-commerce. Então, por exemplo, Goiás, você que vai fazer um e-commerce, você tem que ter um ambiente físico, você tem que ter o estoque. Certo. Então, eu acho que isso aí, nesse aspecto, na parte estadual, a gente está atrasado. Então, assim, o município já faz, né? Algum outro DF tem muito disso, Minas Gerais também. Então, assim, aí qual que é o nosso papel? A gente vai lá, a gente faz o pleito e estamos aguardando. Nós fizemos esse pleito, gente, a Associação dos Jovens Empresários também já fizeram. Legal. Então, tá em estudo. Então, assim, aí a gente vai... Então, o mercado mudou, né? Então, veio aí o e-commerce, todo mundo tá no e-commerce, então tá. Então, vamos cutucar, porque o mercado mudou e a gente precisa. Precisamos adaptar. Que vocês olhem para cá. E a educação continuada é um ponto-chave para o Conselho Regional do Estado de Goiás? Do Brasil, né? Não só nós, mas tanto os outros conselhos, como o Conselho Federal.
o contador, Lud, ele tem que se atualizar diariamente, porque, veja bem, a gente está agora em plena mudança de reforma tributária. A gente deve estar fazendo um curso por semana, né? Um curso por semana, o live, e é tudo assim, 300, 400 pessoas. A gente investiu muito, por exemplo, a gente tem uma parceria muito bacana com o Sebrae, onde a gente investiu muito em mentorias, eu acredito muito na mentoria. A gente investiu muito no Empretec para trazer tecnologia. A gente investiu muito naquele contador que quer começar a empreender, como que ele faz, como que ele dá os primeiros passos. Sucena. Nossa, olha meus cabelos brancos. Então, assim, a gente tem uma parceria muito forte com o Senar na área do agro. A gente rodou, acho que 18 municípios, dando treinamento com os contadores também. Deus. Então, assim, acho que já passamos esse ano, acho que mais de 4 mil profissionais que participaram dos nossos cursos. Então, assim, não só no Conselho, no SESCOM, no Sindicato Contabilista. Só esse ano. Eu falo assim, no Conselho só esse ano, mas eu falo assim, as outras entidades também investem muito, porque, assim, sempre tem mudança, né? Então, a gente está passando reforma tributária, agora vai entrar a vinculação da nota fiscal aos meios de pagamento, entrou um novo modelo de nota fiscal aqui no município de Goiânia, então acabou de passar agora, sancionou o presidente a isenção. E o contador tem que correr atrás de tudo isso. Sim, a isenção. Ele não pode deixar assim, não, amanhã eu estudo sobre isso. Não tem jeito não. Porque o seu cliente vai te ligar, porque tá toda hora na televisão, aí o cliente vai lá assim, nossa, agora eu não vou pagar imposto de renda, quem ganha até 5 mil não vou pagar. A primeira coisa que ele faz, liga pro contador. Uhum. Então, assim, é diariamente, o estudo tem que ser diário. Não só o contador, mas também toda a equipe que tá ali de apoio, né, que trabalha junto com ele. Então, a gente investe pesado nisso daí. E eu sempre tenho falado, traz um empresário também, para ele entender um pouco, para ele conhecer, porque é importante você conhecer, né, Lúcio? Como você vai contratar uma pessoa se você não tem noção do que a pessoa vai fazer? Então, eu falo assim, você tem que conhecer ou confiar. Uhum. As pessoas me perguntam muito assim, ó, presidente, como que você trabalha as mulheres na contabilidade? Eu falei, olha, você, quando contrata um contador, você contrata pela confiança e pela entrega do serviço. Uhum. E o nosso mercado de trabalho não é um mercado que tem uma discrepância. Não existe diferença salarial. Não existe na contabilidade. Certo. Então, assim, Homens e mulheres ganham o mesmo tanto. Então, é um ponto muito positivo. Uhum. Então, eu falo assim, como que a gente fortalece? É o que eu falo muito para elas, se elas quiserem empreender, delas terem seus próprios negócios, né? Certo. Delas participarem de processos de liderança, por exemplo, eu falo assim muito, gente, como que vocês não fazem uma live? Como que vocês não estão aqui falando de um tema? Vocês são empresários de sucesso, vocês têm grandes empresas, vocês sentam para negociar, vocês cuidam de recursos. E por que não vem aqui falar? Então, assim, a gente precisa quebrar barreiras. Olha só. Quebrar você percebe barreiras. isso nas mulheres eu contadoras? Eu falo muito isso para elas. Uhum. Por que você não pode vir aqui falar do imposto de renda se você é especialista na área? Aí vem muito aquela situação. Eu não dou conta, eu tenho medo do microfone. Eu também tinha. Quando eu fui ser presidente, eu nunca tinha dado entrevista, mas eu fiz 5 cursos de media training para poder falar, para poder ter a postura, para poder se apresentar, porque tudo na vida ninguém nasce sabendo, é uma construção. E é um conteúdo que tá ali com elas no dia a dia, né? E eu até brinco, depois que você fizer 20 vezes, você vai ficar ótima. Então a gente tem que ter um programa para mulher contadora, ué. Vamos deixar já registrado um pedido aqui para Sucena enquanto líder, né? Enquanto mulher nessa gestão agora. Eu tô falando muito sobre questão da gente trabalhar oratória, a gente trabalhar posicionamento de imagem, né? Presença. Porque assim, você já olhou pra pessoa e fala assim, nossa, que mulher fantástica. Mas aí, às vezes, ela vai pro microfone e ela trava. Ela vai fazer uma palestra, vai dar uma palavra, ela trava. E ela é ótima, ela é excelente. Então, o que falta? Segurança, treino. Segurança. Eu falo muito assim, as conselheiras, eu falo assim, toda plenária eu quero que vocês peçam uma palavra. Mas pra quê? Eu falei, pra falar o que for. A gente não fica escutando os homens falarem, a gente vai falar. Sei lá, traz um problema, fala de alguma coisa, mas é pra falar, a mulher tem que ter voz. Uhum. Hoje você tem, desses 15 mil ativos, quantos são homens e quantos são mulheres? É o que eu te falei, na prática, eu acredito que a gente trabalhando, a gente é 50-50, de registro não. Hoje, acho que nós temos uns 36% que são registros femininos e o restante dos homens. E por quê? Maioria homens. E por quê? Uhum. Porque no passado eram mais homens. Porque às vezes a mulher é sócia do marido e aí ela não está no contrato social, ela não vê necessidade de tirar o registro porque é o marido que assina a peça e tudo, então... Agora, lá em casa, como eu gosto de ter tudo, de ser igual para igual, então por isso que eu tô lá. Eu falo, se ele tem, eu também vou ter. Se ele é, também eu quero meu nome aí. E aí, esses dias eu conversei com uma pessoa.
Eu conheci uma pessoa que foi me visitar e eu falei assim, "Isso é só... o marido que foi, hein? Hum. E eu falo, por que eles vêm aqui? Por que vocês não vêm? Aí foi lá, o marido foi reivindicar alguma coisa e eu vi que ela ficou fora da sala. Ah. Aí eu chamei ela e falei assim, você trabalha na contabilidade? Sim, eu trabalho com ele. Eu falei, tenho certeza que quem comanda essa empresa é você. A gente faz isso e isso. Eu falei assim, e você é contadora? Não, nem terminei a graduação, porque a gente fica tanto ali no operacional e tal. Eu falei assim, tá, e aí? O casamento vai durar para sempre, a vida vai durar para sempre, e cadê seu posicionamento? Já que você tá ali no comando, já que você faz, cadê? Ah, será? Aí eu falei assim, é muita pessoa também, né? Eu falei assim, tem que se realizar. Ah, porque tem filho, porque a prioridade é outra e tal. Uhum. Então tem tudo isso. Mas esse enfoque que você deu, né? Que às vezes a mulher tá achando ali que não vai acontecer nada, e de repente acontece, a empresa vai ficar para quem? E você não terminou sua graduação em contabilidade, igual a Sucena disse, uma área tão promissora, principalmente para as mulheres, né? Que a contabilidade está adotando uma flexibilização enorme. Então, são dicas que uma presidente está falando para vocês, mulheres. Se atentem e vão. Não, e outra coisa, vai que amanhã a pessoa recebe uma proposta, já aconteceu, já vi. Olha, eu quero que você vá para minha empresa. Eu quero que você vai gerenciar a contabilidade lá, porque às vezes tem grandes empresas que ele quer ter o contador lá dentro. Cadê o registro dela? Então, e não terminou a faculdade? Cadê? Né? Então perdeu a oportunidade. Por Sim. isso que eu sempre falo, gente, a gente tem que estar pronto. Pronta. Prontíssimo. E aí eu já quero perguntar para você então, né, depois de informações tão importantes para nós aqui no podcast da Rede 2025, nós aqui que estamos entrevistando Sucena Hummel, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás, uma mulher na liderança. Qual a mensagem que você quer deixar para os contadores, para as contadoras e técnicas em contabilidade do Estado de Goiás? E para as futuras gerações que estão vindo por aí e que, porventura, estejam pensando em fazer contabilidade? Olha, para todas as mulheres, independente da posição, independente da escolaridade e tal, a gente precisa ter foco. A gente precisa planejar a nossa vida e pensar no hoje e no futuro. Eu sempre falo assim, tudo na vida da gente é momento, né? Então tem aquele momento que você está mais próximo dos seus filhos, que os seus filhos precisam de uma atenção, mas vai ter um momento que eles vão voar. E você, está preparada? Então a gente precisa aprender a conciliar, entender o que você quer e aonde você quer chegar. É difícil? Tudo é difícil, nada é fácil. Mas é uma coisa de cada vez. E não desistir. Não desistir, porque assim, gente, tem 1 milhão de coisas impedindo você de levantar, não é? É. 1 milhão de coisas. Uhum. Mas a gente tem que ir. Esses dias, Lud, eu vi uma psicóloga falar uma coisa que eu achei muito interessante. Quando você recebe uma notícia boa, um elogio, o seu cérebro, ele guarda por 30 dias. Olha. Quando você tem uma crítica, o seu cérebro guarda por 20 anos. E analisa para você ver. O seu corpo, ele reflete isso. Quando você é criticada e tudo, você se arma para dar o bote. Certo. Quando muitas das vezes, principalmente eu vejo isso, as mulheres recebem elogio, elas murcham. Então a gente precisa se preparar. Então a gente precisa esquecer os pensamentos positivos, porque eles vão te dominar, e pensar... Os negativos, né? Esquecer os negativos. Esquecer os negativos e pensar sempre no positivo. E quem faz algo por nós... é nós mesmos. Não adianta, o vizinho não vai fazer, o terceiro não vai fazer. Muitas vezes o marido não vai fazer. Não vai fazer, porque também a gente não fala, né? Uhum, Muitas vezes também a gente não fala, a gente quer que o outro adivinhe. Uhum. Então a gente tem que ter a iniciativa e fazer. Tem que ter diálogo, tem que ter propósito, talvez isso. Propósito. Agora, gente, e beleza, tá tudo bem. Se você tá bem, se você nasceu pra ser dona de casa, se você quer ficar lá no seu cantinho, que beleza, que maravilha, ótimo também. A gente só tem que ser feliz com o propósito da gente. Agora, se tá te incomodando, sacode, minha querida, sacode e vai. E, Sucena, uma pergunta assim, do fundo do seu coração, assim, qual é o legado, estando na liderança do conselho, que você quer deixar para a nossa sociedade goiana, para o estado de Goiás, para o Brasil que vai assistir esse podcast nosso no YouTube da Rede? Qual o seu legado, assim, enquanto mulher líder? O que você diria se você quer ser líder, busca essa liderança? Qual é o legado? Que é possível? É possível. O legado como presidente do conselho, o que a gente tem trabalhado é contabilidade forte, profissional valorizado. Que a sociedade entenda o valor que tem o contador e o trabalho da contabilidade. E a questão de
ouvir, de acolher o profissional, dele entender que o conselho é a casa dele, que a gente está ali de portas abertas para ajudar, para orientar, para dar direcionamento. Esses são os principais legados que eu falo assim, que a gente tem trabalhado diariamente para concretizar, e tenho certeza que a gente tem evoluído bastante. Igual uma vez eu conversei com o presidente do Cresce, ele disse o seguinte: quanto melhor a qualidade dos meus corretores, melhor para o Cresce. Com certeza. Então, essa é a visão do conselho também, né? Quanto mais esse contador crescer, mais forte o conselho vai estar. Sim. E o seu legado enquanto uma mulher que assumiu a presidência de um conselho de contabilidade, gente, assim, eu acho que as pessoas nem... não, mas ela que é a presidente, qual que é o legado, Sucena? O que dentro de você tem muita certeza sobre o lugar que você ocupa hoje? Que você conquistou, vamos dizer, Sim. né? Eu, como mulher, eu posso falar assim que a gente pode estar em qualquer lugar, a gente pode sentar em qualquer lugar e a gente pode debater com técnica, com eficiência, com qualidade em qualquer lugar. Não é fácil, nunca foi, ainda mais aqui, né, no nosso estado, mas que é possível. E eu acho que o meu diferencial, e talvez o diferencial de várias mulheres, é ter essa sensibilidade, é ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, eu acho que esse é um grande diferencial. A gente transformou muitas coisas internas e externas, né? Então, por exemplo, a gente fez uma baita de uma reforma no conselho, a gente trouxe um ambiente mais moderno, trouxe um ambiente mais acolhedor, a gente trabalha muito a questão dos colaboradores, da valorização deles, trocamos todo o mobiliário, computador. Então, assim, a mulher tem isso, né? Você está impulsionando as contadoras, né? Estou trabalhando muito essa questão da liderança, a questão do empreendedorismo, a questão da gente se valorizar enquanto profissional, da gente... eu falo assim, ó, a ética, essas coisas, o conselho não vai colocar na sua cabeça, você que tem que ter, e você tem que saber o seu valor. Uma coisa que eu sempre falo, aprenda a demitir clientes. Sim, tranquilo. Então, assim, a gente se valorizar, por isso que eu falo, contabilidade forte, profissional valorizado. Muito bem. E o que você sonha para o futuro da profissão no Brasil? Seu sonho, assim, não, eu sei que eu estou nesse caminho, essas coisas estão acontecendo agora, ajudei a plantar, estamos colhendo já algumas coisas, mas como que você vê a contabilidade no Brasil, assim, o que você sonha para os contadores e para a contabilidade no Brasil, para o estado de Goiás? Sim, é o que a gente fala, assim, ó, é o avanço da profissão, ser uma profissão que as pessoas tenham mais conhecimento do que as pessoas, eu falo muito para os contadores, assim, que a gente precisa falar bem da contabilidade, a gente precisa incentivar. Inclusive, eu lancei um podcast lá no Conselho, que é Quem Sabe Conta, que é para trazer as pessoas, contarem um pouco das suas experiências, das dificuldades, para o pessoal se sentir que tudo é possível. Legal. Então, fazer um pouco dessa transformação. Então, assim, eu penso, né, que daqui a uns anos, a cada dia que passa, não só o nosso trabalho de Goiás, mas o nosso trabalho do Conselho Federal de Contabilidade, de outros CRCs, a gente tem plantado essa semente, né, de estar aí entre as 5 melhores profissões de trabalho, de mercado, e quando você conversar com o profissional ou na sala de aula, sempre a pessoa está lembrando da contabilidade. Olha que legal. E vamos lançar, quem sabe, a campanha lá no Conselho, Eu Amo Meu Contador. A gente tem um Vai adesivo, deixar uma né? dica aí para você, Sucena. A gente tem um adesivo lá, que é para valorizar o contador, e a gente tem um outro que é o contador, fator de proteção da sociedade e tal. Legal. Então, eu falo assim, a gente tem, mas eu acho que a maior valorização, Lud, é o resultado que o contador traz para o empresário. Uma empresa sólida, uma empresa bem-sucedida, uma empresa que está ok com todas as suas obrigações. Nossa. Então, eu acho que isso é o resultado. E eu tenho certeza, eu vejo muitos empresários que reconhecem, porque você vai em algumas empresas, o cliente está lá há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Então, assim, tem que entender do mercado. Então, eu falo assim, tem muita gente bacana e tem muito empresário também que reconhece que é muito bacana. E eu fico muito feliz, sabe quando? Quando às vezes eu viajo muito aí fazendo essas campanhas com o prefeito, ou quando eu estou numa roda de conversa, a pessoa vem me perguntar se eu conheço o contador dela. E elogia. Olha! Então, eu raríssimas as vezes que alguém foi conversar comigo para falar de alguma experiência negativa com algum profissional. Olha. Na maioria das vezes são elogios. E, inclusive, fala assim, teve um caso, ainda bem que meu marido estava dormindo. Eu acho que era meia-noite, 1h da manhã.
um cliente me ligou, uma pessoa me ligou, um empresário, de vídeo. Aí eu falei assim, era 1h da manhã, eu não atendi, falei assim, oi, aconteceu alguma coisa? Não, eu tô aqui com o meu contador, eu quero falar pra ele que eu te conheço. Eu falei, oi, Brasil! Então, assim, isso é importante, isso aí dá orgulho, né? A pessoa falar assim, nossa, eu conheço a sua presidente, vamos ligar pra ela. Aham. Então, acontece muito disso, isso é um orgulho. E pra gente fechar, como que tem sido os elogios, os comentários no estado, nos municípios aqui em Goiânia, de termos uma mulher na liderança do CRC? Quando você chega, nossa, que bom, você mudou tanta coisa, não vejo a hora de você continuar, ou tem o grupinho do contra, nossa, mulher não vejo a hora de voltar um homem. Como que é Não. isso, Sucena, Eu hoje? nunca tive esse tipo de feedback, nenhum, de forma alguma. Pelo contrário, eu acho que todos os presidentes que passaram fizeram a sua história, tiveram a sua contribuição. Certo. Mas talvez eu pense que para mim foi mais fácil, por fato de ser mulher. Eu sou muito acolhida. Tem lugares, assim, as pessoas fazem questão de me colocar na frente, de me dar um lugar de E destaque. eles falam que bom ter uma mulher na Sim, presidência. que bom ter uma mulher. Que bom que é mulher. Que bom ter uma mulher, que bom que é uma liderança feminina. Olha, que bom que temos mais mulheres assumindo cargo de destaque. Então, assim, para quem acha que não, mas foi muito acolhedor. E, assim, gente, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, assim, eu acho que isso é muito bacana. A gente precisa de ter mais mulheres, porque às vezes a gente olha, por exemplo, vai num evento, aí vê uma mesa composta lá, tem uma mulher, às vezes não tem nenhuma. Então, assim, falta muito. Então, mas eu não tenho nenhuma vírgula, nunca passei nenhuma situação constrangedora de forma alguma. Eu só tenho que agradecer. E eu acho que o fato de ser mulher abriu muitas portas. Olha só. Muitas portas. Demais. E acaba que fortaleceu até projetou essa visibilidade, até ampliou, né? Pelo Sim. fato de termos uma mulher na liderança. Sim, e, assim, Né? é bem positivo, assim, da minha parte. Assim, o conselho, você só pode ser presidente 2 vezes consecutivas, então eu não posso mais ser presidente, né? Então meu mandato de presidente termina agora. Ah, você vê meu WhatsApp? Tá como? O pessoal, nossa, presidente, você vai me largar? Eu falo, gente, eu não vou largar vocês, não, eu tô aqui. E aí, ó... Você tá pensando em colocar outra mulher na liderança? Não vai ser mulher. Mas a gente teve uma chapa, uma eleição agora, que foi comandada, né, conduzida por mim, pelos meus pares, e que foi reeleita com 83% de aprovação. A gente só perdeu para Santa Catarina, que eles bateram 83,012. Então, isso é o reflexo e a confiança do nosso trabalho, Show. né? Então, assim, Sucena, por que você não vai fazer uma mulher? Porque, Lude, se colocar na presidência, eu parei a vida. Eu me programei 1 ano antes financeiramente. Eu tenho um suporte, que é o meu esposo, para poder ficar ali. Tem dia que eu chego lá às 6 da manhã e vou embora meia-noite. Então, assim, e não ganha nada, é voluntário. Então, assim, era um projeto que eu queria, mas nem todo mundo, às vezes, fala assim, para que eu vou fazer isso? Tem que ter muita dedicação, e talvez não é o momento da pessoa, né? Mas tomara que tenhamos, né? Tomara, mas eu acredito que vai ter. Eu vejo muitos... Futuramente. Eu vejo muitas perspectivas. Ah, que bom. Tem mulher querendo? Ainda não, mas elas têm perfil, aí eu vou trabalhar o perfil delas. Não, mulheres do CRC, não é possível, não tem outra Sucena lá? Tem várias Sucenas, mas é momento, né? É momento, assim, às vezes tem o medo da cobrança da cadeira, a disponibilidade, às vezes é porque tem menino pequeno, é uma série de coisas. Você falou, né, Sucena, você se organizou organizei financeiramente 1 ano, tem um esposo que pode dar um suporte, então, e as pessoas muitas vezes não sabem disso, mas vão passar a saber através dessa nossa entrevista. E eu quero, então, já encerrando a nossa entrevista de hoje, aqui dos nossos estúdios, agradecer a Sucena Hummel, ela que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade, nos trouxe essa história incrível, dizer a ela que é uma honra tê-la aqui, uma alegria imensa, quero agradecer demais a sua presença, Sucena, a oportunidade de estarmos conversando, para vocês verem a inteligência de uma mulher, a competência de uma mulher, e aí... quando você vê uma Sucena falando, é que você vê que dá medo, né, gente? Aí a sociedade fica até assim, nossa, realmente, uma mulher muito competente, muito estudiosa, né, que fez aí a sua carreira,
levou a sua liderança ao máximo. E vamos aguardar os próximos passos da Sucena. O que a Sucena vai fazer nos próximos anos, Sucena? Muitas coisas, muitos projetos, seja na área classista, seja na área partidária. Ano que vem tem eleições, hein? Aham. Então eu falo assim, tem muita coisa ainda para fazer. Nós temos o nosso trabalho do voluntariado ainda para crescer. Então tem muito trabalho ainda dentro da nossa categoria, porque assim, eu vivo da categoria, né? Porque eu trabalho no sindicato, eu vendo certificado digital, então o meu contato direto é com os contadores, né? Então Sim. assim, a gente tem muito chão ainda pra gente percorrer. E a última pergunta é: o que a liderança ali do CRC acrescentou na sua vida? Você ampliou os horizontes, os contatos. É importante a gente falar isso para as pessoas, né? Você vai para a liderança, mulher, mas olha o quanto você cresceu. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, o network é fantástico, né? Porque você consegue abrir portas que talvez você nunca ia... Não é só responsabilidade, Não, né, Sucena? Então, assim, o network é fantástico. Fiz excelentes amigos, né? Acho que eu consegui amadurecer muito nesse processo, ouvir, entender o próximo, saber que nem sempre você vai ganhar, que às vezes você tem que perder, recuar para você ganhar lá na frente. Então, assim, é um grande aprendizado. E o que eu acho que é o mais difícil, lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas. Com egos. Com egos, com vaidades. E os homens são piores que nós, hein? Eu sempre brinco isso. Os homens são terríveis. Então, assim, mas é bem gratificante. Gente, o quanto amizade eu tenho, quantos contatos. Eu até brinco, eu tenho mais de 19 mil contatos no celular. Então você cresceu muito, né? Muito. As mulheres não tenham medo de liderar, né? De assumir Não, é muito bom. riscos, né? Não, sendo que você conhece também muitas situações que não estavam no seu radar, que não é dentro do seu ciclo, né? Então, você vê sucessos, você vê problemas, Gente, é um aprendizado enorme, assim. E é um desafio, né? Sempre é um desafio. Sempre é. A pessoa assim, você está preparada? Não. Às vezes, agora mesmo, eu estou aqui, acabou de aparecer uma reunião com a Corregedoria do Tribunal de Justiça. Não é da sua área, então você vai ter que preparar. Mas você tem que ir. Então, Sempre são desafios, assim. Então, mulheres não tenham medo da liderança, da responsabilidade. É muita responsabilidade, não vou. Não sei se vou dar conta, não vou. Já cria filho, que é responsabilidade maior. Né? Que essa, né? Família, então, cuidar da família. A gente falou muito de filho, né? Mas tem as famílias, né? Hoje, às vezes, quantas pessoas estão optando por não ter filhos porque tem que cuidar dos pais, né? Ou tá focado na sua carreira. Então, eu falo assim, todo lugar você vai ter que ter esse desafio. E assumir uma responsabilidade e um certo risco. Com certeza. Né? Então, hoje, a gente tem crescimentos ligados a isso. Por que vocês querem mexer com isso? Perguntam pra gente, né? Por que vocês querem liderar? Porque você quer transformar pessoas. Né? Seu objetivo, servir, ajudar, transformar. Quantos encontros nós participamos, né, Lúcia? Quantas vezes você já transformou, né? Eu vejo que a liderança feminina, às vezes, ela tem muito mais, né, dessa entrega do que muitas vezes só números, né? Quando você tem um CEO, sim, né? Alguém da finanças lá no alto, que eles têm todas as planilhas ali, onde eles querem chegar. E eu vejo que a gente vem com algo a mais, né? Sem contar o seguinte, quantas empreendedoras, né, que estão ali no seu negócio, não vou falar o segmento, mas que ganham bem, que são destaque. Então, assim, às vezes as pessoas importam muito com a casca, mas elas não estão vendo a essência. Então, assim, gente, eu só falo o seguinte, dentro do seu negócio, dentro do seu trabalho, você entregue o que for de melhor. Vou dar um exemplo aqui, para não falar. Esses dias a minha filha falou assim, mãe, vamos ali comprar uma torta na feira. Eu falei, vamos. Cheguei lá, peguei uma fila de 2 horas para comprar uma torta. Aí eu falei, misericórdia, que sucesso é esse? Aí eu fui entender. Então, gente, seja sucesso. Entregue com qualidade, que você pode ter certeza, vai colher. Mulher, seja sucesso. E essa nossa entrevistada de hoje significa muito isso para nós. Então, muito obrigada, Sucena, pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. E se você ainda não tem um profissional da contabilidade, procure seja próxima do seu contador, você pode ter certeza, ele vai te auxiliar e vai ser um grande orientador para o sucesso das suas empresas, tá? E precisando, nós estamos sempre à disposição. Parabéns, Lúcia, pelo seu projeto, parabéns por apoiar, por incentivar. É assim, a gente nunca pode desistir, porque nada é fácil. Então, a gente precisa ter voz, a gente precisa ter espaço e a gente precisa dar o exemplo, porque o exemplo transforma. Show, arrebenta. Cadê a salva de palmas aí da equipe?
Falou com propriedade. Agora eu vou fazer os agradecimentos para a gente despedir, para a gente se despedir. Eu quero agradecer as nossas patrocinadoras, Move Fit Pro, Academia do Futuro, My Broker Soluções Imobiliárias e o agradecimento às nossas apoiadoras, Juliane Spirandelli, maquiadora profissional, Agência Horizon, Publicidade e Marketing, Rede Goiana da Mulher Empreendedora, Gráfica Amazonas e Editora Limitada, e ela, Paula Campos, engenheira civil e especialista em investimentos imobiliários. E agradecimentos à nossa convidada de hoje, Sucena. Muito obrigada.